Olá, estudantes da primeira série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e vamos conversar sobre a história da Polícia Militar do Estado do Paraná, essa instituição que tanto nos orgulha, que traz a segurança, o compromisso em zelar pela ordem pública e social do nosso Estado. Vamos dar uma olhada aqui no nosso objetivo, identificar as forças de segurança e as forças auxiliares do Estado do Paraná. Então vamos conversar sobre isso, Relembrando aqui algumas ações, olha só, a história da Polícia Militar do Paraná, se me permite, vou chamá-la de PMPR, está praticamente fundida à história do Paraná. Com a emancipação política do Paraná, que deixou de ser a quinta comarca do estado de São Paulo e passou a ser uma província do Brasil ainda no Segundo Império. Na época nós falávamos província e não estado, mas você pode entendê-la como sinônimo. Com a criação da província do estado do Paraná, nós vamos ter a criação da Polícia Militar do Estado do Paraná. Logo na sequência, uma das primeiras leis elaboradas pela Assembleia Provincial do Estado do Paraná dizia respeito à criação da Polícia Militar do Estado do Paraná. Olha só, foi a lei número 7 do dia 10 de agosto de 1854. Criou a Companhia da Força Policial, primeira denominação que a Polícia Militar do Paraná recebeu. E essa providência da criação da Companhia da Força Policial, ela encontra-se registrada na folha número 3, no livro 1 das Leis e Resoluções da Assembleia Legislativa Provincial. Então vejam, no livro 1, na terceira folha, para você ver a importância da criação de uma instituição, primeiramente denominada Companhia da Força Policial, e posteriormente, como a gente conhece hoje em dia, Polícia Militar do Estado do Paraná, e essa criação foi publicada no jornal 19 de dezembro, então órgão oficial da província do Estado do Paraná. E aqui o brasão da Polícia Militar, que vem escrito Paraná, Polícia Militar e alguns dos símbolos que identificam o nosso estado, como, por exemplo, a araucária, Então aí o brasão da Polícia Militar do Estado do Paraná, E a história da Polícia Militar do Estado do Paraná, ela caminha junto com a história do Paraná, Então a importância que a gente tem ao entender a história do Paraná, como a gente conhece como província, e ao lado da história do Paraná, junto à história do Paraná, a história da Polícia Militar do Paraná, Em data do dia 29 de agosto de 1853, Dom Pedro II, então nosso imperador, assinou a lei número 704. E essa lei é a lei que criou a província do Paraná. Nós desmembramos de São Paulo. Nós éramos a quinta comarca de São Paulo, deixamos, portanto, de ser uma comarca de São Paulo e passamos a ser uma nova província do estado do Paraná. Como presidente da província, um cargo equivalente ao de governador nos dias de hoje, foi designado Zacarias de Góes e Vasconcelos, o qual instalou oficialmente a província no dia 19 de dezembro de 1853. Na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, há uma praça ali próximo ao centro cívico, que é a Praça 19 de Dezembro, que faz alusão a essa emancipação, a essa instalação da província do estado do Paraná pelo primeiro presidente da província, agora você já sabe, Zacarias de Góes e Vasconcelos. E aqui eu trago uma atividade, Quando foi criada a Polícia Militar do Paraná? Responda a atividade e a gente já faz a correção juntos.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Quando foi criada a Polícia Militar do Paraná, né? Então a gente sabe que a história da nossa Polícia Militar do Estado do Paraná, ela está aí fundida a história do Paraná. Na data do dia 29 de agosto de 1853, Dom Pedro assinou a lei criando então a província do Paraná. Na sequência, uma das primeiras leis feitas, portanto, pela província do Paraná, a Lei número 7, de 10 de agosto de 1854, que está no primeiro livro da Assembleia Provincial do Estado do Paraná, criou então a Companhia da Força Policial, a primeira denominação que recebeu a Polícia Militar do Estado do Paraná, né? E a Polícia Militar do Estado do Paraná, ela integra o sistema de segurança pública e defesa social do Brasil. Ela é uma força auxiliar do Exército Brasileiro, né? E ela tem por missão a preservação da ordem pública, o policiamento ostensivo que garante a minha segurança, a sua, a segurança de todos os cidadãos paranaenses e a execução de atividades de defesa civil no estado do Paraná, além, é claro, né, de outras atribuições previstas tanto na legislação federal como na legislação estadual, né? E ela auxilia, como eu disse a vocês, como força auxiliar do Exército Brasileiro, né? A PM do Paraná, a PMPR, ela é responsável pelo policiamento ostensivo, né? Garantindo a ordem nas ruas, garantindo aí, né, o cumprimento das decisões judiciais, evitando, né, furtos, roubos, agindo aí na preservação da vida, né, de todo e qualquer cidadão paranaense. Ela responde à Secretaria de Segurança Pública e ao governador do estado do Paraná. Aqui um carro da PM do Paraná, da Polícia Militar, né, todo aí já plotado, reconhecido como ele geralmente circula pelas ruas, né, fazendo as rondas extensivas, garantindo a nossa segurança, né? E por se tratar de uma instituição militar, ela é regida por um rígido código de condutas e hierarquias. Seu Estado-Maior é formada por 6 seccionais. Então, o Estado do Paraná, o território do Estado do Paraná, ele é dividido em 6 seccionais que comandam os 28 batalhões que existem no Estado do Paraná. Aqui a foto de uma policial militar, né, fardada ali em um evento, talvez em um desfile, né, alusivo ao 7 de setembro, representando aí também, né, que a Polícia Militar do Estado do Paraná é composta por homens e mulheres. Aqui a representação de uma mulher como PM, né? E aqui a hierarquia, né, da Polícia Militar do Estado do Paraná. Começando aqui com um soldado de 2ª classe, chegando até o posto de coronel. Esta é a hierarquia que existe dentro da Polícia Militar do Estado do Paraná. E essa hierarquia que existe em outras instituições, como existe também no teu colégio cívico-militar, que deve ser seguida e a gente sempre responde ao nosso superior hierárquico, né? E essa hierarquia, ela preza, né, pelo bom desenvolvimento das atividades da PMPR e ela tem todo um quadro, né, dessa hierarquia que pode ser acessado pelos seus integrantes, né, de acordo com as normatizações e a legislação que diz respeito a essa hierarquia, não é mesmo? E aqui a atuação da patrulha escolar. Então, a Polícia Militar do Estado do Paraná, ela tem uma atuação também com as escolas através da patrulha escolar, né? Então, aqui em frente ao Colégio Estadual, né, Costão Vidigal, carro da patrulha escolar, ele é identificado, né? Aqui um policial militar devidamente fardado, fazendo nessa patrulha, esse atendimento, garantindo aí a segurança dos nossos estudantes das escolas do estado do Paraná. Tudo bem? E agora a gente tem uma atividade, olha só, né? Quais as áreas de atuação da Polícia Militar do estado do Paraná? Responda a atividade e a gente faz a correção juntos.
Pessoal, vamos voltar a corrigir a nossa atividade, né? Quais as áreas de atuação da Polícia Militar do Estado do Paraná? Então trago aqui para vocês, né? Ela realiza o patrulhamento constante das vias, orienta a população, contém os distúrbios civis, realiza, né, operações, ações de busca a criminosos, recuperações de bens, atende ocorrências como acidentes de trânsito, brigas, assaltos e outras perturbações, né? Vejam a importância para a ordem pública e social do nosso Estado a atuação da Polícia Militar do Estado do Paraná, né? A eles aí todo o nosso agradecimento e reconhecimento. E aqui o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, comando intermediário da Polícia Militar, também uma força auxiliar do nosso Exército, né? O Corpo de Bombeiros tem como missão a defesa civil, a prevenção e combate a incêndios, buscas e salvamentos e socorro público, né? Então eles vejam a importância, né, do Corpo de Bombeiros, geralmente relacionado aí no combate a incêndios, mas também a salvamentos, né? Nós temos aí notícias, né, de salvamentos. Quando ocorreu, por exemplo, o rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais, foram o Corpo de Bombeiros, né, que atuou no salvamento das vítimas, né, na retirada dos corpos, zelando aí pela segurança, pela preservação da vida. Quando infelizmente, né, acontece algum desastre natural, algum acidente em um local de difícil acesso, a gente tem a atuação heróica do Corpo de Bombeiros. Por uma vida todo sacrifício é dever, né? E também todo o nosso reconhecimento, né, ao Corpo de Bombeiros. Temos também a Polícia Civil, né? Polícia de natureza civil. Também sobre ordens do governador do estado, né, possui a função de polícia judiciária e de investigar e apurar as infrações penais, exceto as de natureza militar. Então percebam, né, todo esse organograma da segurança pública do Estado do Paraná, a Polícia Militar do Estado do Paraná, o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná e também a Polícia Civil, né, constantemente atuando aí nas ruas, garantindo, né, que seja cumpridos os preceitos do qual ela tem como obrigação. Tudo bem? E aqui a gente tem uma atividade, olha só, leia a canção abaixo e procure identificar a qual força de segurança ela se refere e qual a sua missão, né? Chegam as horas da calada da noite e o bombeiro atento a velar pelo sono da bela cidade que só nele está a confiar. Se alerta em seu posto ver fogo ou alguém que o venha a chamar, sem a perda de um só minuto, seu dever no serviço é alarmar. É uma música e aí tem a pergunta, né? Qual força de segurança ela se refere e qual é a missão dessa força de segurança? Responda a atividade e a gente faz a correção juntos.
Pessoal, vamos então corrigir a atividade, né? Eu não tenho vocação para cantar a música, né? Então fiz a leitura aí dos versos dessa canção e pede então que a gente identifique, né, qual força de segurança, muito fácil a gente fazer a identificação, e qual é a missão dessa força de segurança, né? Então olha ali, a música, chamada, portanto, Canção do Soldado de Fogo, depois você pode procurar essa música, né, musicalizá-la, cantá-la, inclusive homenagear o Corpo de Bombeiros da sua cidade, é o hino do Corpo de Bombeiros e enfatiza, né, a função sempre vigilante e de proteção da população. Ele enfatiza que nem todos os serviços de segurança envolvem o uso de armas, mas sim a proteção à vida, né? O Corpo de Bombeiros, ele não anda necessariamente armado, mas ele tem essa premissa, né, de salvaguardar a nossa vida e também auxiliar aí, né, em resgates, em atividades em que envolvam o salvamento de pessoas, as funções do Corpo de Bombeiros. Galera, quanta coisa a gente aprendeu hoje, né? A história da Polícia Militar do Paraná, que está, né, ligada com a história do estado do Paraná. O nosso estado, ele se separa de São Paulo, né? Ele é emancipado, deixamos de ser a 5ª comarca de São Paulo e passamos a ser uma província do estado, né? Uma província do Império, aliás. E na sequência, a 7ª lei feita, né, pelo governo provincial é a criação da Força de Segurança, primeiro nome que a Polícia Militar do Paraná recebe, e a atuação da Polícia Militar do Paraná na segurança, né, na ronda ostensiva, de não permitir os distúrbios sociais, né, dentro do nosso estado, em fazer a prisão de pessoas que cometeram delito, recuperar bens. E, claro, né, a Polícia Militar vai atuar, como, por exemplo, na patrulha escolar, uma outra frente de ação da Polícia Militar do Estado do Paraná. Então, essa atuação de importância na nossa sociedade, na manutenção da ordem pública e social. Vimos também a hierarquia da Polícia Militar, né, desde o posto de soldado de 2ª classe até o posto de coronel, assim como a importância do Corpo de Bombeiros, né, para salvaguardar as nossas vidas, agir ali em momentos de necessidade, de desastres naturais, assim como a Polícia Civil, né, que fazem parte da Força Auxiliar do Exército Brasileiro. Aqui as nossas referências de aula e eu agradeço a tua presença, a tua participação. Fiquem bem e até a próxima!